Olá, empresário! Bem-vindo ao VSH Cash, o maior canal de M&A e Valuation do Brasil. Aqui a gente fala tudo sobre o que você precisa saber sobre o mercado de M&A, sobre equity e sobre os investidores. Eu sou o Eric Hittner, CEO da VSH Partners, e no episódio de hoje eu vou responder as principais dúvidas sobre o que fazer quando o seu negócio é sondado para uma possível aquisição. Hoje eu vou contar com o apoio do nosso time de comunicação para fazer todas as perguntas para mim. Vamos lá? O que é exatamente uma sondagem e o que isso significa para o empresário? Sondagem é uma verificação preliminar. É um primeiro contato que esse potencial investidor faz com o empresário, com a empresa. Normalmente ele vai procurar ou um diretor financeiro, CFO, ou CEO da companhia, vai identificar presidente, algum diretor e vai fazer uma aferição da febre, né? Ele vai medir a temperatura, vai ver se efetivamente existe uma abertura para que se inicie aí as tratativas referentes a um potencial M&A. Como os empresários devem reagir quando recebem uma sondagem inicial? Com cautela. A empolgação aqui pode ser algo muito ruim dentro de um processo de M&A. Na perspectiva de atropelar mesmo as coisas, né? De colocar a carroça na frente dos bois. De, num impulso, na empolgação, por ser eventualmente uma oportunidade essa venda, porque o empresário está num momento, né, de repente mais cansado, está numa etapa já pensando, né, numa possibilidade de aposentadoria, por exemplo, ou está de saco cheio do negócio mesmo, porque isso acontece, né? A gente acompanha muitos empresários no dia a dia e a gente percebe que, enquanto seres humanos, às vezes nós cansamos. E aí pode ter uma fase em que esse empresário não esteja no auge da potência em relação ao seu próprio negócio. E aí, se pega essa etapa não tão boa junto com uma possibilidade de venda, pode ser que esse empresário, né, entre aspas, se empolgue e aí comece a entregar informações sensíveis do negócio, estratégicas do negócio, muitas vezes dados que ele levou uma vida para construir com clareza, de uma maneira segura, confiável, e ele acabe atropelando etapas importantes de um processo de M&A, entregue essas informações estratégicas e é uma possibilidade real ele considerar que esse possível comprador não queria comprar coisa nenhuma, queria simplesmente esses dados, queria entender melhor o negócio e depois ele vai simplesmente falar que, olha, muito obrigado, mas a gente mudou a nossa tese de investimentos e nesse momento a gente não tem interesse em seguir. E aí as consequências elas podem ser de fato irreversíveis. Por isso que cautela é a palavra de ordem nesse momento. Um valuation considerável é o primeiro passo essencial após uma sondagem. Agora, o que faz um valuation ser considerado confiável e, mais ainda, preciso? O valuation precisa refletir exatamente a realidade daquela companhia. Então, ele não pode ser um valuation teórico, ele não pode ser um valuation acadêmico. Ele precisa adotar critérios de mercado, ele precisa considerar o cenário macroeconômico e ele precisa entrar nos pormenores dessa companhia, entender exatamente como são esses processos financeiros, se as informações financeiras, fiscais, contábeis, elas estão em conformidade com as regras vigentes, se aquilo que o contador faz, ele está em alinhamento, em conformidade com aquilo que o financeiro projeta, que tem que estar em alinhamento e em conformidade com as informações que são transmitidas para o fisco através do SPED fiscal. Então, tudo precisa ter uma grande sintonia e uma grande harmonia. Até porque se esse potencial comprador que está na mesa, ele realmente tem a intenção de seguir, ele só vai colocar o capital dele se ele se sentir seguro em relação a esses dados e a essas informações. Então, esses aspectos basilares de governança corporativa, eles são fundamentais e o valuation vai identificar se realmente aquilo ali está de maneira alinhada, se está de maneira realmente confiável ou não. Se esse empresário precisa dar um passo para trás, segurar essa possível negociação
com esse investidor e olhar para dentro, né, identificar esses aspectos de melhoria, e o valuation vai entregar essa informação e aí fazer a lição de casa, o que pode levar meses ou eventualmente mais tempo, 1 ano, 2 anos, 3 anos de preparação. Como a governança corporativa, gestão de caixa e estratégias de crescimento, que são pilares fundamentais do equity, podem impactar o valuation e o sucesso de uma venda? O investidor ele vai buscar 2 perspectivas fundamentais dentro de uma negociação. A primeira, como eu falei há pouco, é a segurança e a confiabilidade em relação a esses dados. Ou seja, ninguém vai colocar múltiplos milhões em algo que não se tenha um nível de certeza, não se tenha realmente clareza em relação a esses dados. E um outro aspecto que é fundamental para os empresários compreenderem, e a gente busca reforçar e repetir isso em todas as oportunidades que nós temos de nos comunicar com a nossa audiência, é que as empresas precisam ter uma perspectiva de crescimento. O investidor vai colocar o capital dele se ele identificar clareza na possibilidade disso multiplicar. Ao longo do tempo, o capital tem que crescer. E aí, ter um plano estruturado, viabilizando esse crescimento, é fundamental. Então, a gente precisa olhar, de um lado, a confiança, a segurança nas informações e, concomitantemente, essa perspectiva de crescimento. Se o investidor não contempla esses 2 pilares fundamentais, ele não vai colocar o dinheiro, ele não vai fazer essa aquisição. O risco dele fica muito alto. E aí faz mais sentido deixar o dinheiro no banco mesmo. A gente vive uma taxa de juro, né, mais elevada, o Brasil tem um pouco dessa característica, e aí é melhor deixar o capital lá seguro, porque ele está tendo uma rentabilidade mínima, do que colocar no capital de risco mesmo, que é um empreendimento como esse. E, além disso, vem a questão do caixa, como você comentou, que é fundamental, estar de olho em relação ao seu fluxo de caixa, acompanhar de maneira realmente par e passo todas essas movimentações de entradas e saída, e também, né, a ter clareza de que uma boa gestão tributária é fundamental. E aí pode ser que esse empresário, né, como é comum, está pagando mais tributo que deveria, o dinheiro está indo para o caixa do governo em vez de ficar no caixa da empresa, e ele precisa estar no caixa da empresa, em especial para viabilizar esses investimentos que são fundamentais para garantir a segurança das informações, a qualidade das informações, e são fundamentais para garantir esse projeto de crescimento. Então, tudo tem uma grande conexão e o empresário precisa estar atento a essas especificidades, porque elas são fundamentais, elas são básicas, elas são estruturais para viabilizar aí um projeto de M&A. E de que forma o equity do empresário pode ser preservado ou aumentado durante um processo de M&A? Ele precisa manter o foco no negócio. Esse é um erro muito comum em relação aos empresários quando iniciam as tratativas referentes a uma possível venda, uma possível aquisição, que é canalizar muita energia a nível de diretoria, a nível de sócios, nos detalhes operacionais de um processo de M&A, e em função disso, o dia tem 24 horas, não tem como fazer milagre, esse empresário, esses sócios deixam questões essenciais da empresa para poder se dedicar a esse conjunto ordenado de atos que é o processo de venda de uma empresa. E aí se gera um pouco de confusão em relação ao que é mais importante, e o M&A ele pode acontecer como eventualmente ele pode não acontecer. E aí se você deixou de priorizar o que realmente é prioridade, deixou de olhar o que é importante, deixou de olhar rotinas básicas que todo empresário precisa ter, ele pode ter um problema e o equity dele diminuir, valuation dele diminuir, e aí realmente, né, ficar mais difícil ou até mesmo inviabilizar um processo de aquisição, um processo de venda. E quais são as coisas que o empresário absolutamente não deve fazer após receber algum tipo de sondagem? Como eu disse anteriormente, ele precisa se manter calmo, tranquilo, buscar apoio de uma casa especializada em M&A. Ele não pode, sob nenhuma perspectiva, no impulso, praticar ato sozinho. Isso pode gerar consequência ruim, como eu falei inicialmente, sobre as informações
transmitir dados que ele não deveria transmitir, e além de buscar apoio de uma casa especializada, essa casa especializada precisa praticar os atos jurídicos necessários para preservar esse empresário, para preservar essa empresa, preservar essas informações. E tudo começa com NDA, tudo começa com um acordo de confidencialidade, né? E esse acordo precisa ser bastante minucioso, ter previsão de penalidade por descumprimento. Dependendo do descumprimento, pode ser irreversível e comprometer toda a estratégia do negócio. E o M&A, eu gosto de fazer uma analogia a um casamento. Você, em regra, salvo exceções, não vai olhar uma pessoa, se apaixonar e casar no dia seguinte. Obviamente existem aí as loucuras, mas a regra geral é que as coisas aconteçam de uma maneira mais gradativa, mais paulatina. E aí começa com o olhar, começa com uma mão aqui, dá um abraço, né? E assim as coisas vão progredindo. No M&A, a lógica é exatamente a mesma. Começa com NDA. Do NDA, você passa uma primeira camada de informações básicas, né? Qual setor, qual região do Brasil está estruturado, quais principais produtos e serviços, vai falar no máximo qual o faturamento, eventualmente qual a rentabilidade, mas não pode passar disso. Os dados mais estratégicos precisam ser preservados. Superada essa etapa, o investidor ainda está na mesa, opa, eu olhei essas informações iniciais e gostei do que vi. E agora? E agora, amigão, você precisa colocar um cheque pré-datado na mesa, que é uma carta de intenção. Esse cheque ele pode ser compensado no futuro, eventualmente não. Mas essa formalização já é uma etapa um pouco mais séria no relacionamento, o que talvez a gente possa equiparar a um namoro. Então, colocou essa carta de intenção, que aí, enfim, né, tem alguns nomes para essa carta, tem profissional ou casas de M&A que chamam de non-binding offer, eventualmente uma carta de intenção. Essa carta pode ser vinculante ou não vinculante. Seja o nome que for dado para isso, essa etapa preliminar é importante essa formalização. E a partir do momento que você tem essa formalização, você vai para uma segunda etapa, uma segunda camada de informações. E aí é muito comum esse investidor pedir para fazer uma auditoria na empresa, que a gente chama de due diligence, o que é natural, né? Realmente o investidor precisa ter esse grau de certeza para que, superada essa etapa de due, ele seguro de que as informações realmente são verdadeiras. Ele olhou todas as certidões, viu que essa empresa não tem nenhum problema estrutural que inviabilize, não tem uma dívida tributária muito grande, uma dívida bancária, ou se eventualmente tem a dívida, que essa dívida esteja clara para todos os envolvidos, ou as dívidas estejam claras para todos os envolvidos, aí sim vai para uma etapa mais formal, aonde ele vai apresentar aí realmente a formalização dessa aquisição e a gente vai para um memorando de entendimentos, ou em inglês é muito comum se chamar de MOU. Então esse MOU ou MOU, ele já é um pré-contrato, já tem uma natureza jurídica de um instrumento, de uma formatação mais séria. E aí a gente pode comparar com o noivado. Noivado, colocou a aliança no dedo, falou com os pais da noiva, o negócio ficou mais sério. E ato contínuo, as coisas continuam aí caminhando, continuam progredindo. E nessa perspectiva, a gente vai aí para uma etapa final, aonde todos estão de acordo, todos os interesses estão alinhados, já se discutiu os pormenores da transição, já se alinhou, por exemplo, quanto tempo esses sócios vão ter que ficar na empresa fazendo a transição, já se alinhou como isso vai ser comunicado para o time, como vai ser comunicado para o mercado, como vai ser comunicado para a imprensa. Todas essas tratativas que envolvem um processo de M&A estão todas costuradas, aí a gente vai para o instrumento final, que é o contrato de alienação das cotas, que é a transferência realmente formal da titularidade do antigo proprietário para quem está fazendo essa aquisição. Aí a gente vai para a etapa que o mercado chama de signing, que é a assinatura do contrato de compra e venda dessas cotas. Feito isso, o próximo passo é o closing, é o fechamento da transação através das alterações aí na junta comercial ou eventualmente se for uma sociedade anônima, a transferência das ações para essa companhia que está fazendo a aquisição. E aí finalmente a gente conclui
todas essas etapas do M&A. Mas como eu disse anteriormente, ele é um conjunto ordenado de atos. O M&A ele demanda uma certa liturgia. Ele tem um começo, ele tem um meio e ele tem um fim. E o empresário, nessa perspectiva de uma sondagem, como já aconteceu com vários clientes nossos, que alguns casos a gente vendeu para aquele que fez a sondagem inicial, em outros casos a gente identificou que era um oportunista, não tinha nem capacidade financeira para fazer aquela aquisição, estava simplesmente querendo coletar informações e a gente bloqueou aquilo e foi para o mercado para buscar outras oportunidades para esse empresário e concluir a transação. Estas foram as dúvidas do podcast de hoje. Se você assistiu o nosso episódio até aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar as suas dúvidas nos comentários, a qual possivelmente será tema do próximo podcast. Até lá e ótimos negócios!